Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam segundo episódio da nova temporada Chão de Taco Sons do Sul. Oi! No programa de hoje a gente convidou 3 músicos importantes da música gaúcha pra gente debater sobre variados assuntos e tal. A gente não fez uma pauta definida, mas a gente acabou abordando sobre a indústria fonográfica e os meios de produção musical aqui do Rio Grande do Sul. São eles Leandro Maia, Pedrinho Figueiredo e Vitor Ramil. Curta aí o papo que tá bem legal. Para começar, a gente queria... Claro que muitas pessoas já conhecem vocês, a gente já conhece vocês, mas a gente queria pedir para vocês se apresentarem, dizer quem vocês são, o que vocês fazem, que música vocês fazem. Então, se vocês puderem se apresentar rapidamente, falar um pouquinho da trajetória de cada um. Eu que tenho menos trajetória começo. Meu nome é Leandro Maia, sou cantor e compositor. Nasci em Caxias, me mudei com 2 anos de idade para Porto Alegre, sendo que com 1 eu morei em Bento. Então eu sou um porto-alegrense, mas radicado já há 10 anos em Pelotas. Eu fiz toda a conversão ao satolepismo. Tenho 3 discos gravados. Meu primeiro disco lançado em 2008, chamado Palavrei, produzido pelo Pedrinho Figueiredo, que temos a honra de ter aqui também. Então... eu deixo um abraço para vocês. Eu surgi profissionalmente, digamos, em 99. Eu declaro como um marco, assim, o 2º Festival de Música de Porto Alegre. E de lá para cá venho atuando com música, educação musical, composição de canções. Sou professor também do curso de Música Popular da Universidade Federal de Pelotas, pesquisando e tocando, ensinando e fazendo música, sobretudo pensando canção, letra e música e processos criativos. Acho que é um bom começo para dar um oi para vocês aí. Obrigado pelo convite. É um ótimo começo. Pedrinho, você está com o microfone aberto? Me apresento então, Pedrinho Figueiredo. Eu sou flautista, saxofonista, arranjador, compositor, técnico de áudio, produtor musical. Eu nasci em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, e estou aqui no Rio Grande do Sul esse ano. 2021 fechou 40 anos. Estou aqui desde 1981, né? Encontrei aqui um jeito de fazer música completamente diferente do que o que eu conhecia, né? Eu comecei a minha formação com a música erudita, depois fui me encontrar com o rock and roll muito pesado, embora flautista, então foi uma coisa meio maluca. Ao mesmo tempo tive a oportunidade, um pouco antes de vir para cá, de conviver com um pessoal de Chorinho, no Rio de Janeiro, e aí nesse momento também me interessei um pouco mais pela questão da música brasileira, de vários locais, assim, quinteto violado, comecei a ouvir outras coisas. Então quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu estava numa fase de procurar coisas diferentes, e foi muito legal, porque eu encontrei uma música bastante diferente do que eu conhecia, né? Foi uma coincidência, eu encontrei colégio que eu fui estudar, as Filhas do Paixão Corte, ficamos amigos, comecei a ter acesso a esse material que falava sobre essa coisa do folclore do Rio Grande do Sul, achei isso super interessante, comecei a ver o lado musical disso aí, e aí o primo do Vitor, Peri Souza, né? O Peri Souza foi à minha casa em dezembro desse ano de 81 para pedir para minha mãe que eu fosse com ele à Califórnia da Canção Nativa, porque o Plauto Cruz não podia ir. Então aí eu entro pro movimento dos festivais e conheço um monte de gente nesse festival. O Peri também me pegou pela mão nesse momento. No final desse ano teve Explode Anos 80,
no Araújo Viana, e ali eu conheci todo mundo pela mão do Peri. Então foi uma história muito importante para mim, esse início ali pela Califórnia da canção nativa, uma coisa tão diferente, né? Eu lá, absolutamente, para mim na época foi uma fantasia de gaúcho, porque eu não entendia nada do que era aquilo ali que eu estava usando, né? Então eu fantasiado de gaúcho, e tive a sorte também de ser escolhido como melhor instrumentista. Nesse júri também estava o Luiz Carlos Borges, então foi um monte de coisas que se cruzam assim nesse festival, né? E dão a partida para que eu me aproximasse e realmente visse conexão da minha música com essa música produzida aqui, né? Após isso, eu realmente começo a buscar as raízes disso aí. Glênio Fagundes também me alcançou muita coisa. Fui buscando pessoas que eram pessoas ligadas à formação folclórica, né? Essa coisa do folclore. Depois fui me distanciando um pouco disso e buscando uma sonoridade que pudesse conversar um pouco com a coisa mais contemporânea, né? E aí sim, acho que foi o meu trabalho que eu realmente vinha desenvolver, agora há mais de 30 anos junto com o Renato Borghetti, mas lá no segundo disco do Renato Borghetti, foi uma coisa assim que a minha contribuição e a minha preocupação com essa história de que essa música do Rio Grande do Sul deveria ter uma sonoridade outra. E é legal, o Vitor tá aí porque esses dias colocaram lá a música Coisa Nossa, que é a música que tá lá no segundo disco, que eu toco o Poly 800 que o Vitor emprestou para eu poder tocar. Então naquele disco, que era um disco de música instrumental de gaita, entra um sintetizador, um som de sintetizador mesmo, né? Então essa foi a história que eu sempre... Daí em diante, né, eu tentei me apegar e traduzir de alguma forma essa coisa da música folclórica com uma coisa mais contemporânea. Obrigada, Pedrinho. Vitor, se você quiser, fique à vontade. Que bom, Pedrinho, isso aí. Muito legal. Eu não tinha ideia que tu tinha chegado em 81, né? Aqui. Pois é, foi o ano que eu gravei meu primeiro disco. Quem está falando aqui é o Vitor. Eu sou o Vitor Ramil, sou compositor. Então, no ano que o Pedrinho chegou no Sul, eu estava gravando o meu primeiro disco. Eu comecei a gravar ele com 18 anos, no janeiro de 1981. Quando ele saiu, eu já estava com 19, mas foi nessa fase quase que um final de adolescência, assim, né? E antes disso, eu comecei bem garoto, né? Minha família é uma família de músicos, meus irmãos todos tocavam, minhas irmãs, então eu não via outra opção profissional para mim, entendeu? Já dentro de casa, eu sabia que eu ia ser músico, eu não tinha... Eu nem digo músico, porque na verdade eu não sou músico como o Leandro e o Pedrinho, sou um compositor, né? Eu já com 10 anos por aí eu já tocava meu violão, né? Já aos 11 eu comecei a estudar violão clássico e já aos 12 anos a recordação mais remota que eu tenho de composições minhas. E era legal porque na época meus irmãos, o Cleiton e o Cleidir, já compunham, já tinham o grupo Almôndegas, então já eram praticamente profissionais. Então eu aprendi muito com eles em casa, assim, né? Sabe quando tu escreve uma letra e vem teu irmão e diz, pô, mas essa palavra aqui, quem sabe tu... Aí tu vai tendo noção das escolhas que tu pode fazer quando tu cria alguma coisa, entendeu? Então eu comecei, com 14 anos eu tinha o meu grupo de música que se chamava Canto, Contraponto e Fuga. É uma peça do Bach, ninguém sabe por que nós botamos o nome, nem nós sabíamos mesmo por que tinha esse nome. Mas era um grupo chamado Canto, Contraponto e Fuga. Depois, eu, aos 16 anos, fiz meu primeiro show solo. Depois participei da Califórnia, comecei... né? Aí, muito rapidamente, eu gravei, então, o meu primeiro disco. Eu, na ocasião, tinha mandado uma música para a Zizi Posse e o novo produtor dela gostou da minha fita cassete, veio me convidar para gravar. Foi uma coisa meio relâmpago, assim. Eu vou dizer que eu nem tive a sorte de ralar, vamos dizer assim, porque eu acho que é nesse período que tu batalha e faz show e forma o teu grupo de músicos que tu forma a tua linguagem. Então, por um lado eu tive sorte, por outro eu tive azar, né? Porque eu, assim, aos 18 anos, então, como eu falei, eu gravei o Estrela Estrela, e na época, era uma época assim que as gravadoras estavam com muita grana, por causa da entrada da Ariola no Brasil, então a política era investir mesmo, assim. Então, eu, além de ter editado muito bem as minhas músicas, recebido adiantamento, luvas, aquelas coisas que não existem mais há muito tempo, eu tive plena liberdade. Então me perguntaram com quem tu quer gravar aqui, qual é os músicos. Eu já comecei, eu quero Egberto Cismonte, eu quero fulano. Então o que aconteceu? Eu gravei o meu primeiro disco com grandes músicos que já tinham a sua linguagem, a sua maneira de tocar, de arranjar. Então o meu primeiro disco é um disco super bem produzido,
mas ele tem um padrão, vamos dizer, standard de música brasileira. Não chegava como um jovem trazendo uma linguagem nova, porque eu não tive nem tempo de desenvolver linguagem nenhuma. Eu tinha músicas ali que eu tinha composto com 14 anos, entendeu? No meu primeiro disco. Então, é um começo de alto risco. Por sorte, eu não me queimei absolutamente, consegui seguir fazendo as minhas coisas, né? De lá para cá, eu devo ter feito uns 11 discos. Depois, do tempo que eu morei no Rio, de 86 a 92, mais ou menos, eu comecei a escrever minha primeira novela, né? Foi lançada em 95. De lá para cá, eu escrevi 4 livros também, 3 novelas e um ensaio. E é isso. Aí eu acabei voltando para Pelotas. Depois da minha sorte, o Leandro Maia veio morar em Pelotas, né? E aí eu daqui, assim como o Leandro, fico fazendo música morando no interior. Hoje em dia isso é bem viável. Na nossa época, né, Pedrinho, não era tão viável assim, tanto que eu acabei indo morar no Rio um pouco a contragosto, até por isso não durou muito, né? Por exemplo, na década de 80, quando chegou o meu momento de ir para lá, porque eu estava esperando nascer o meu filho para ir, o Ian, né, que hoje em dia é músico também. Quando o Ian tinha 6 meses, a gente se mudou para o Rio, né? Só que naquela época só existia rock no Brasil, né? Era a única alternativa, quase que para um músico chegar numa gravadora e gravar, era fazer rock, né? Então, de repente, eu estava morando no Rio de Janeiro, fazendo uma música totalmente inadequada para o contexto e achei melhor voltar. E eu não sei se isso é uma bola que eu lanço já para a conversa, né? Mas quando eu voltei do Rio para cá, eu voltei... Não voltei assim, que maravilha, vou voltar para o Rio Grande do Sul. Também sim, porque eu voltava para essa casa, para Pelotas, tinha toda uma magia, vamos dizer assim, para mim, como compositor e tal, mas tinha toda uma ansiedade profissional, porque eu pensava, e agora? Como é que eu vou fazer música em Pelotas? Entende? O que eu vou fazer? Entende? Além do que, quando o artista vai para o centro do país, ele vai como um vencedor. Se ele volta como um derrotado. Pelo menos... quer dizer, no Rio Grande do Sul é um pouco o contrário, né? A gente ia como um perdedor, né? O cara se vendeu para os cariocas, a gente ouvia muito, né? Eu voltei para cá e, para minha sorte, naquele momento começou a internet, começou o disco independente, o CD, né? Começaram os incentivos para os músicos também gravarem, né? Então, foi isso. Isso me ajudou muito a começar a minha carreira como independente, porque até então a gente não podia ser independente, podia, mas era muito difícil ser um independente, né? Tem tudo a ver com o que o Arthur de Faria falou no programa passado, de como a indústria da música ela mudou com o tempo, assim, até o fato de, tipo, ouvir mais o rock e de muitos músicos tiveram que se moldar depois do Rock in Rio, que teve a mudança fonográfica e tal. Ele comentou muito sobre isso, assim, sabe? Da história do Nascolho de Castro também, de que ele chegou na gravadora, na rádio, que ele tinha todas as portas abertas, e ele chegar e falar, pô, agora só porque eu não toco rock, eu não tenho mais o meu espaço que eu tinha antes, assim, sabe? Só para dar um depoimento bem da época, assim, né? Muita gente que fazia MPB, vamos dizer, que vinha de uma tradição, que era o meu caso, né? E muitos outros, quase todos os compositores, vamos dizer, que tinham começado bem cedo, entendeu? Eu, no meu caso, como eu era muito guri, assim, eu podia estar até feito naturalmente parte dessa geração do rock, se eu não tivesse ainda gravado, entende? Mas eu já tinha começado e tinha começado muito cedo, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, o Lenine é um outro exemplo de artista que... Eu conheci o Lenine quando eu tinha 18 anos, ele deve ter uns anos a mais que eu, não sei se 3 ou 4, mas enfim, ele estava chegando no Rio e eu também. E ali a gente se conheceu. Ele fez um disco chamado Baque Solto e depois ele só voltou a gravar, praticamente, eu acho, nos anos 90, porque simplesmente fecharam-se as portas, assim, para uma música que não fosse rock, vamos dizer assim. As portas nas gravadoras, né? Eu ainda fiz... Em 84, um disco chamado A Paixão de Ver, segundo ele próprio, que eu acho que o ano de 83
84, 85 foi um limite. Assim, 85 a coisa realmente fechou. Eu ainda peguei e consegui fazer esse disco muito em função... Na época tinha aquela gravadora RBS Discos, associada a Som Livre. E eu sempre brinco que, graças ao Borghettino, eu consegui ter a minha capa sem a minha foto. Porque a capa da Paixão de Ver é uma porta, né? Porque eu gostava muito dos discos da ECM e eu queria ter uma capa tipo ECM na época, assim. E a gravadora, o diretor de arte da época, que era o Felipe Taborda, que até hoje faz as minhas capas e tal, ele chegou da reunião e me disse: olha, Vitor, tu não acredita, a tua capa ia ser recusada, e bateu o telefone com a notícia de que o Borghettino tinha vendido 100 mil discos, e quantos mil discos, e o cara lá bateu o telefone e disse: olha, não tem crise do disco no Sul, está liberada a capa, lá tudo vende. Então, eu sou muito grato ao Borghettino, ao êxito dele, que salvou a minha capa, vamos dizer assim. Mas realmente foi um período assim muito difícil para quem fazia a música popular, né? Eu fiz um disco depois desse, foi chamado Tango, e eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu, quando fiz a demo para a gravadora, Emaí Odeon, que era onde gravava Legião Urbana, enfim, acho que 80% das bandas de rock da época eram da Emaí, né? Eu fiz uma demo roqueira, era tudo... Eu fiz a demo assim. Na hora de gravar, eu chamei a banda com quem eu queria gravar, que era o Nico Assunção, Carlos Bala, músicos, Márcio Montarroios, eram músicos de jazz, basicamente. Claro, as músicas tinham uma energia daquele momento, elas tinham, não quer dizer que eu não me influenciei por aquele momento, mas eu não queria aquele resultado tipo rock básico no meu trabalho, eu queria justamente dialogar com a cena do momento, mas com aqueles caras que eu admirava e tal, e que eu achava que iam fazer. Então eu encontrei uma maneira de fazer. Mas a partir dali, eu só voltei a gravar depois em 95. Quer dizer, foi um período muito complicado. Só para concluir, eu acho que o rock, essa sacudida que promoveu esse corte, foi muito, no final das contas, benéfico também para a MPB. Porque a MPB ela estava extremamente padronizada, pasteurizada, vamos dizer assim, no começo dos anos 80, entende? Existia quando surgiu a figura do arranjador de base, aquele cara que fazia arranjo para muita gente, Lincoln Olivetti, como o Luiz Avelar, que gravou comigo também, que fazia os arranjos do Djavan. Era tudo muito bom, de muita qualidade, mas a música estava com uma cara um pouco... Tinha menos criatividade, menos erro, vamos dizer assim. Coisas saindo do nada, assim, dentro em termos de arranjo, entende? Então, acho que o rock, de repente, aquele cara que mal tinha aprendido 3 acordes na guitarra, estava gravando e tendo êxito. Então, com todos esses defeitos, veio essa subversão, tipo, que é uma coisa já herdada do punk, né? Tipo, faça você mesmo, acabou sendo incorporado. Tanto que, voltando ao começo da minha fala, o Lenine, quando volta, ele volta com outra pegada, ele volta como um Lenine roqueiro, que assim como o Pedrinho também teve seus momentos ligados ao rock, todos nós já tivemos, né? O Lenine também puxou aquela coisa meio Led Zeppelin que tem na música dele. Nunca falei com ele sobre isso, mas eu penso que tem. E o som dele voltou muito mais pesado. Eu acho que o rock acabou interferindo na pegada do pandeiro do Marco Suzano, por exemplo. E eles gravaram um disco muito importante. Suzano faz uma bateria no pandeiro dele, né? Acho que é muito legal esse depoimento do Pedrinho, muito contemporâneos, né? Pedrinho e Vitor, Pedrinho fazendo 40 anos de chegada no Rio Grande do Sul, Vitor fazendo 40 anos do seu primeiro disco. Queria chamar a atenção talvez para pelo menos 3 etapas ou 3 fases da produção musical de lá para cá. Então vejam assim, o Pedrinho, eu quero falar do conceito de modo de produção, né? Quais são os modos de produção? Sei lá, a gente pega o modo de produção, a gente estuda na história da música, né? Tipo assim, um cara na época da Idade Média, para ele ser bacana e famoso, ele tinha que fazer missa. No Barroco, tinha que fazer ópera. O classicismo fazia sinfonia, por exemplo, né? Então, isso é Lukács, né? As formas são históricas. E, claro, e os modos de produção também. Vejam que tem uma relação muito significativa das tecnologias, inclusive com as trajetórias nossas. Vejam que anos 80, então está pintando esse papo, né? O rock, então, já é uma troca, inclusive, de gênero musical, né? A MPB perdendo prestígio e o rock entrando, então já é difícil e já é alternativo fazer MPB. E já nos anos 80, vejam que é o surgimento da rádio FM. A grande rádio MPB, a MPG em Porto Alegre, ela
ela surge numa rádio AM. Ela surge vinculada também à emissora Continental, se eu não me engano, né? Então, que imagina, que através de uma relação, por exemplo, com as calças Lee, cria uma amostra, programas de rádio, vincula. A primeira vez que os Almôndegas, Arthur de Faria deve ter falado sobre isso, né? A primeira vez que os Almôndegas gravam é na Rádio Continental, nesse contexto, né? De tu ir numa rádio e já gravar, uma relação direta entre rádio e produção fonográfica. Vejam isso, essa situação de tu ter um contrato com uma gravadora, luvas, viaja, essa estrutura daquele modo de produção que se tinha nos anos 80, no tipo, eu vou entrar numa gravadora e tem um arranjador, tem uma equipe para me ouvir. Eu estava ouvindo o Bebeto Alves no seu programa, né, com o Núcleo da Canção da URGS, e ele comentando, eu fiz fazendo um teste para 20 executivos de uma gravadora. Entende? Esse cenário é um cenário que, no meu surgimento, já no final dos anos 80, virada para os 2000, já não existia. E ver como o Vitor comenta justamente essa transição e o surgimento dessa nova música independente a partir dos anos 90, né? A estética do frio, o disco, né, do Ramilonga, e aí surgem outras formas de produção. Vejam que é na década de 90 que surge, por exemplo, os financiamentos, como o Funproarte, né? Então, assim, a gente já não tem mais aquela estrutura de gravadora, tem outros mecanismos de produção, começa a descentralizar um pouco mais. Para ter uma ideia, o meu primeiro disco, por isso que eu menciono, ele foi gravado com recursos de um Procultura, por exemplo. E eu vou dizer, então, que inclusive eu não identifiquei, assim, talvez eu nunca tenha captado tanto dinheiro quanto na primeira vez para o primeiro disco, né? Então, assim, em valores relativos e tudo mais, né? Então, as coisas foram mudando, os meios de produção, ao mesmo tempo em que as cidadanias culturais e o financiamento da música independente cresceu, a indústria foi se remodelando. Então, falando em festivais, né? O Festival de Música de Porto Alegre, esse modelo festival, em 99, também estava em colapso. Pego assim, imaginar um festival organizado nas 16 regiões do orçamento participativo, mais ou menos 100 músicas em cada região, mais ou menos 1.600 músicas concorrendo. Então, quando eu, participando de um grupo chamado Café Acústico, interpretando a música Retirantes, do Alexandre Fisch, quando a gente ganha o festival, depois, que era um festival de festivais, porque ele era descentralizado, né? A gente ganhou a região sul em Ipanema, e aí vai para a final no Araújo Viana. O show era do Vitor e do Ney Lisboa, na final daquele festival de música. Aí a gente termina o festival, eu achei assim, agora a gente é o Edu Lobo, né? E ninguém sabia nada, assim, ao mesmo tempo que o jornal não queria publicar, a TV não queria publicar, não teve jornal do almoço, essas coisas, sabe? O jornal não queria publicar porque era um festival de um governo de esquerda na prefeitura, então os caras não queriam divulgar, entende? Então eu tô falando assim, meios de produções e pequenos colapsos, também para a gente entender, ok, e aí o meu esforço agora é entender, onde é que a gente está agora? 10 anos depois, no meu primeiro disco, a gente fazendo daí pelo Funproarte, consegui fazer show, né, Pedrinho? E aí quem transmitiu foi a TV Com. A gente super conseguiu transmitir. Hoje não tem TV Com. Os jornalistas culturais daquele período não estão mais. E hoje a gente tem, por exemplo, assim, a gente seguiu existindo no âmbito das rádios públicas. A Rádio Continental lá dos anos 80 não tem mais. As próprias FMs, a Rádio Ipanema não tem mais. Entende? E aí a gente seguiu, eu sou da geração que seguiu existindo e resistindo através das emissoras públicas e dos festivais públicos, da vida pública, e a minha vida toda envolvida com instituições públicas. E aí a gente enfrenta a tentativa de acabar com a FM Cultura, por exemplo, e com a TVE. Então, assim, não é fácil, gente boa, a gente tem que estar super atento e se reinventando. Mas vejam como os modos de produções, as tecnologias vão se influenciando modos de fazeres musicais. E o rock, sei lá, para voltar na história dos anos 80, era aquele lance ali, a emissora FM, eram as emissoras rock, elas foram surgindo, vocês estão fazendo música MPB sem guitarra, ok, vocês não encaixam mais nessa tecnologia, etc. Deixa só eu dar uma contribuição aí, porque eu acho que como o Leandro estava ali chegando, né, na música, né? O Vitor nesse momento estava fora, vivendo lá no Rio de Janeiro, realmente buscando seu espaço, né? Mas aqui o movimento dos festivais era um movimento que tinha se afirmado fortemente ali, né, na década de 80. Então essa história do Borghettino vender 100 mil cópias, isso era uma coisa que criou um boom aqui,
que ele é paralelo ao que acontecia no resto do país. O rock no Rio Grande do Sul, ele não aconteceu como aconteceu no resto do país. Embora as gravadoras estivessem ditando essa história do rock, conversem com os roqueiros aqui. Vamos conversar com o Alemão Ronaldo, vamos conversar com o Foguete Luz. Sabe, esses caras, eles reclamam demais, sabe, que eles não tiveram, eles estavam fazendo um rock de boa qualidade, eles estavam fazendo um rock que contava as histórias do que rola aqui na nossa cidade aqui, né, porque reproduzem muita coisa do que se dá em Porto Alegre, né, no seu rock and roll, né, e poxa, não tinha o que eles viam os caras lá no Rio, pô, lá eles têm toda a mídia em cima deles, e aqui não se dava a mesma coisa. Então tem aí uma coisa engraçada. Eu lembrei dessa música Coisa Nossa, do Poli 800, do Vitor Ramil, e um cara que é o Juliano Dupont, que é programador da rádio da universidade, ele tá fazendo também uns encontros para bater papo, e foi muito legal. Ele me convidou e ele achou daquele show, Vitor, MPG, que teve no Parque da Harmonia, te lembra? 20 mil pessoas, foi uma loucura aquele show lá. E aí tem as bandas de rock, tem várias pessoas que transitavam nos festivais fazendo o que o Vitor, com semeadura, tinha lá Projeção Folclórica da Califórnia. Isso começa a ser uma linha da música regional que vem gerar essa coisa que eles vieram chamar da música nativista, mas ela tá mais adiante, né? Porque ela realmente consegue trabalhar a coisa do urbano com aquilo que é da tradição. Então eu acho que é uma coisa que dialoga mais com a arte contemporânea, né? Que, sem sombra de dúvida, né? A gente tá aqui com o Vitor Ramil, que ninguém mais para traduzir isso na sua obra, né? Do que tá lá atrás como base e trazer isso para a contemporaneidade, né? E esse espetáculo tava lá o Borghettino com nós tínhamos vários músicos convidados para poder apresentar essa música, 2 tecladistas no palco e tudo mais, bandolim, tinha uma loucurada. Eu nem me lembrava que essa música tinha sido reproduzida, né, nesse show. Tá lá gravado. Leandro, isso tá filmado pela RBS. Olha a loucura. Então, a TV RBS, que na época era uma potência de comunicação, estava com o olhar voltado para aquilo que a gente estava fazendo aqui. Então, naquele momento, a gente conseguia, olha, eu vou dizer para vocês que vivemos momentos aqui de ter agenda de espetáculo de segunda a segunda. Saía de casa, voltava 15 dias depois para deixar a roupa para lavar numa lavanderia, porque não dava tempo de administrar isso, pegar outra bala de roupa para viajar mais 10 dias. Turnê de Kombi, turnê de carro, né? Não era essa coisa que a gente tem agora de van, micro-ônibus, não era nada disso, né? Era uma loucurada o que a gente fazia, mas enfrentar um ginásio com umas caixinhas que não dava para sonorizar um bar, acontecia de tudo. Mas era a profissionalização de vários gêneros da música aqui, que estavam saindo para o mercado, que era o mercado que estava existindo. A gente estava gravando, esses discos estavam vendendo. Os discos de festival, por exemplo, venderam 50, 60 mil cópias. Gente, isso era uma potência. Isso era uma potência. A única coisa grave que aconteceu é que, ao invés disso formar um grande movimento, rolou aquele problema que a gente conhece, né, de Grenal, né? Isso começou a virar uma disputa, que o meu festival é melhor que o teu. Começou a regionalizar os festivais dentro do estado, né? Ele começou a ter resultados que eram resultados das regiões. Eles não dialogavam mais, eles foram fazendo um movimento cada vez mais sectário, e isso foi enfraquecendo o próprio festival. Infelizmente, tem a falta de visão, assim, que eu acho que foi da rede de comunicação RBS, que era essa potência, ela não soube alimentar aquilo que estava sendo criado aqui. Tem uma história do Nelson de Castro, eu lembro, a gente jantando junto, batendo um papo, e ele diz assim: ô bicho, não seria muito mais fácil nessa naba aí se os caras tocassem o telefone, porque eles nos botassem como os mitos que a Globo cria. E aí, ao invés do Jornal do Almoço aqui ficar esperando se o Tarcísio Meira vai querer dar a entrevista ou não do Jornal do Almoço, era só eles ligarem pra mim, pra ti, pro Ney, pro Vitor. Pô, sobe o morro aí, vamos fazer o Jornal do Almoço.
Cara, eles nos fazem, eles nos colocam no mercado e a gente também passa a ser o conteúdo que eles têm para transmitir. Mas não, eles resolveram que iam consumir somente o conteúdo do centro do país e acabaram com o movimento, com tudo que estava acontecendo por aqui, sem dar suporte. Sem suporte a gente não consegue. É só a gente ver que tinham todos os jornais importantes do interior do estado, com exceção de Novo Hamburgo, que não quis vender, né? Tinham todas as rádios importantes do interior do estado e não unificavam isso com a arte produzida no Rio Grande do Sul. Não, reproduziam um modelo que vinha de fora. É óbvio que ia morrer, é óbvio que não ia poder se sustentar. Olhando historicamente, qualquer movimento que não produz o seu próprio conteúdo vai ficar na dependência, tu depende da matéria-prima alheia, uma hora isso vai vir, essa conta vai chegar para ti. Olha, a matéria-prima subiu, a matéria-prima subiu, a matéria-prima subiu, agora não vou te entregar mais a matéria-prima de graça. E foi aí que eles dançaram, né? E a gente dançou junto. Isso é o que eu percebo, sabe? Que, infelizmente, o nosso prejuízo como movimento do Rio Grande do Sul, que seria uma grande misturada, seria uma misturada linda. O Leandro está falando do festival, eu era o produtor do festival nessa época. Quando o Leandro gravou, eu produzi esse disco. Eu vi o que Porto Alegre estava fazendo, eu ouvi as 1.600 músicas. Gente, era maravilhoso. Era maravilhoso. Isso aqui era um caldeirão acontecendo de tudo. Tinha pagode, tinha choro, tinha canção, tinha rock and roll, tinha heavy metal, sabe? Tava surgindo nessa época muita gente, sabe? E que tá agora aí batalhando pela sua carreira aí, né? Mas que infelizmente a batalha ficou uma batalha muito dura. Eu também falo demais, vocês estão raladas porque vocês chamaram 3 pessoas que falam muito. Eu já ia dizer isso. A seleção foi péssima. Por isso que é editado, a gente corta só as melhores partes, entendeu? Falar muito não é o problema, tem que falar mesmo. Eu não sei como é que é o teu plano, mas se fosse um coordenador, eu deixaria os loucos falarem, porque é daí que vão surgir as coisas interessantes. Agora, se tu quiser seguir o teu roteiro, fica à vontade. E nem tem roteiro de verdade. É um roteiro assim... Não tem roteiro. Fake. O roteiro é vocês que fazem. Nós somos 3 figuras, assim, somos todos super amigos, mas cada um mais ou menos anda por um caminho. Eu tenho uma coisa geracional com o Pedrinho mais próximo, o Leandro chega depois, mas o Pedrinho é da música instrumental, circulou por um mundo pelo qual eu não circulei, né? E o Leandro também, como chega depois, enfim, andou por um pouco de tudo, eu acho, assim. Então, eu acho que é interessante isso aí, embora a gente fale muito, como disse o Pedrinho, né? A gente vai puxando, assim. Eu não sei, Pedrinho, isso aí que tu fala, eu concordo em parte contigo, assim, né? Eu acho, assim, que, pensando grosso modo, por exemplo, tu tivesse essa experiência de tocar de segunda a segunda porque tu tocava com o Borghettino. O Borghettino foi um ídolo, né? Não só ele, não só ele. Okay, mas principalmente ele, não? Não, ele era mais um dos trabalhos que eu fazia. Não, eu falei errado. É porque tu era o Pedrinho, Figueiredo. Tu tocou com um monte de gente. Eu toquei com um monte de gente. Agora, o fato era esse, é que tu tinha uma programação, sabe, que de repente uma pessoa, terça-feira, no Teatro Pedro Parente, em Caxias do Sul, lotava. Fosse o Neto Fagundes, fosse o Borghettino, fosse o Elton Saldanha, fosse, sei lá, o Gerônimo Jardim. Eu falei isso, assim, porque eu acho que, por exemplo, tu citou o Nelson, eu, o Ney, Bará, a gente teve público, tocou, mas eu nunca fiz shows de segunda a segunda, por exemplo. Sempre foi uma coisa muito... Vou fazer uma temporada no Teatro Leopoldina, no Teatro da OSPA, depois, né, no Teatro São Pedro, no Teatro Renascença. Era tudo uma coisa assim. Já sabia que se eu fizesse uma semana e fizesse na outra, não daria para tudo. Não era uma coisa assim. E o interior raramente me chamou.
Eu raramente, por exemplo, eu sou um cara que nunca fui convidado para fazer um show em festival nativista, mesmo que sendo semeadura, talvez das músicas mais conhecidas desse âmbito. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro. Eu fui convidado uma única vez, e qual era o festival? A própria Califórnia. Por quê? Porque o cara que naquele momento estava dirigindo era o Dodo, não sei se conheceu o Dodo, que foi o cara que, olha só as conexões, ele que me mostrou o livro Para las Seis Cuerdas, do Borges, que eu anos depois vinha musicar e fazer o disco dele Babi com o Moscardini. Então, esse mercado não existia para mim. Eu eventualmente tocava numa casa noturna ou outra, os teatros eram muito poucos, muito precário, entendeu? Eu basicamente sempre fui um artista que não dava dinheiro para os produtores, então eu sempre trabalhei muito pouco. Eu sempre tive que produzir todos os meus shows, praticamente. Né? Diferente, tu pegava o Borghettini, largava ele num ginásio e vendia todos os ingressos, entende? Se movimenta assim também no mercado, entende? Nos anos 80, tu tinha basicamente Clayton e Cledir e Borghettini, eu acho, como grandes figuras assim que lutavam em ginásios e eram grandes ícones, vamos dizer assim, do momento. O Clayton e o Cledir com um pé na coisa regional, mas um pé no pop também, quer dizer, transitando por duas áreas. Tiveram o mérito assim, de botar a cara do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? De uma maneira não tão específica como o Borghettini, que o Borghettini já vinha vestido de gaúcho, vamos dizer assim, já era uma coisa vista como o Rio Grande do Sul mesmo, o gaúcho por excelência. Então eu quero dizer assim, que eu acho que no mundo do nativismo, vamos dizer assim, depois se convencionou chamar, realmente foi um mercado imenso. O rock também foi um mercado muito grande. E o mercado desse mercado que tu falou, Nelson, Vitor, Bebeto, Ney, essa turma aí, onde depois chegou o Leandro e outras figuras, esse mercado nunca se consolidou, nunca foi grande. Eu concordo contigo sim, Vitor. O próprio Peri, quantos shows fazia o Peri Souza? É verdade. Participava do festival, participava de um encontro, fazia um show lá. Vocês fizeram um show juntos no Teatro Renascença, não me lembro como é que foi, se foi exitoso de público ou não, talvez tenha sido. Eu fui, mas não tenho mais recordação. Não, fizemos shows, viajamos bastante. Eu toquei com o Peri durante muitos anos, né? Ou com formação de banda, ou até, às vezes, viajava só eu e o Peri também. Como isso terminou virando uma versão para o pessoal que fazia música popular, né? Eu, assim, de violão, voz e flauta, eu trabalhei com Totonho Villeroy, com Jerônimo Jardim, com Raul Elvanger, com o Vitor Hugo, com o Peri Souza, com a Elaine Geisler, com a Glória Oliveira. Então, era todo mundo que fazia música popular. Realmente, o Vitor tem razão aí nesse testemunho dele, porque o que eu relatava aqui tinha a ver com as pessoas que frequentavam os festivais. Essa turma que fazia música nativista, mesmo que não fosse a turma mais da música regional, assim, mas que estava transitando nos festivais, eles tinham um mercado de casa de espetáculo, de bares, de teatros também, né? A turma da música popular, não. A turma da música popular realmente tem tudo a ver isso que o Vitor está falando. Embora eu trabalhasse com vários, normalmente era formação assim, ou duo ou trio no máximo, né? Sim, era muito complicado. Tanto que, por exemplo, quando eu começo a falar desse negócio de estética do frio, eu tinha um sentimento assim de que não havia espaço para o que eu fazia. Eu estava lá no Rio de Janeiro e me sentia lá inadequado como gaúcho. Eu olhava para o sul e a cena que era essa, assim, era nativismo, do qual eu não fazia parte, era o rock, e eu via os roqueiros, porque eu convivia ali eu era vizinho do Ivo Eduardo, ali no Rio Branco, e eu ia muito ali, o Paulo Sebem, irmão dele, era meu parceiro, e eu ensaiava ali, todo mundo ensaiava ali. Eu sempre cruzei com gente do regionalismo, com gente do rock, eu sempre fui muito, e eu sempre gostei de tudo. Então eu olhava aquelas pessoas e o conflito entre elas eu não conseguia entender. Como tu falou antes, né? Tinha essa ebulição, mas eu olhava aquela ebulição e dizia, uau, como é que não nasce nada daqui? Uma linguagem unificadora, como é que daqui não surge nada? Mas se eu parar para pensar só no meu grupo, por exemplo, entre a minha turma, que seria esse da MPB, também ali, entre nós não surgia nada. A dificuldade, como o Pedrinho falou, por exemplo, tu tinha essa coisa do nativismo, não era um movimento, tu tinha
várias cidades que davam ajuda de custo, prêmios, não sei o quê. Então tinha muita gente que eu sei que se inscrevia nos festivais pela ajuda de custo, basicamente, entende? Então existia um mercado de ganhar uma grana, de trabalhar, louvável, nenhuma crítica a isso, mas enfim, constatação, era um mercado onde tu tinha, o músico ia lá, ele ia ganhar, ele ia tocar, pelo menos ele não ia perder. Tu tinha, no rock, tu tinha uma cena impulsionada pela Globo, enfim, por todo o país. A cena do rock nos anos 80 foi mundial, e no Brasil também aconteceu. Então, qualquer um que fazia rock na época, montava um baixo, uma bateria, uma guitarra, gravava. Eu vi na Email Odeon umas bandas, os caras não sabiam nem agarrar a guitarra, estavam lá gravando, o disco saía, vendia um monte, e fazia um monte de show. Entre nós, que voltando ao Sul, esse grupo da música poderia fazer um pouco de tudo, como o Bebeto, o Nelson, o Ney, eu e tal. Esse grupo nunca conseguiu se encontrar e ele mesmo produzir algo, entende? Não tenha havido tentativas. Eu me lembro que eu estava no Rio fazendo o disco Tango, eu tinha gravado, e eu me lembro que eu peguei ao Nelson e ao Bebeto e propus a ele, nós fazemos um trabalho juntos, os três, um show em Porto Alegre. Nenhum deles se interessou. E um tempo depois, o Nico Nikolevski e o Ike me procuraram, também, né, um pouquinho no mesmo período. Quem sabe, vamos fazer um show, tu, o Ney, nós, não sei o quê. Tudo isso teria sido interessante por coisas que junto, reúnem pessoas, mas o Ney não se interessou. Todo mundo muito isolado, os gaúchos, né, com uma tendência assim. Eu não posso falar porque eu também sou um cara isolado, tanto que eu moro aqui em Pelotas e longe de todo mundo, mas, entende? Não houve encontro suficiente, Pedrinho. Tu tinha um mercado que professava dois grupos grandes, que eram rock e nativismo, mas tu não tinha um movimento, uma coisa interna, que a RBS não podia promover isso, tinha que sair de nós, entendeu? Eles vão atrás do que dá mercado para eles. Por isso que até hoje tu tem o programa Galpão Crioula, que não é mais Galpão Crioula, não sei como é que chama agora, mas a minha música Semeadura durante anos abriu esse programa. Durante anos. Aliás, eu acho que eu nunca ganhei um centavo por isso, mas ela era a música de abertura desse programa, que está até hoje lá que o Neto comanda, né? Não, então aproveitar assim só para te provocar aqui. Qual foi a tua sensação, Vitor, quando tu teve 2 ou 3 discos listados dentro dos 100 grandes álbuns do rock gaúcho? A gente nem precisa entrevistar, o cara já vai perguntando. Tá, isso, vou passar a bola para gurizada. Tu não tá sabendo, cara? Não tô sabendo, o que foi? Então... Foi organizado uma publicação bacana, assim, com vários votantes e tal, né? Várias menções, mas foi notícia, inclusive o Ian se manifestou sobre isso. 100 grandes álbuns do rock gaúcho, produzido pelo Cristiano Bastos. É uma publicação. Então, acho que ele listou pessoas, as pessoas foram votando. Então, o que eu estou chamando a atenção para esse fato curioso, que eu acho que a gente está no momento de reagrupar e fazer fusões e novos insights, né? Que 40 anos depois, bem, o Ramilonga está listado, não é 40 anos do Ramilonga, mas 40 anos depois dessa cisão, né? Ou rock, ou nativismo, ou MPB, tu tem 2 ou 3 discos, se eu não me engano, o próprio Ramilonga listado entre os 100 álbuns do rock gaúcho. Estrela. Acho que a Paixão de Ver, segundo ele próprio, são os 2 dos anos 80 e o Ramilonga. Tá? Eu fiquei totalmente surpreso. Mas eu nem entendi aquele direito. Depois eu fui entender mais porque o meu filho, o Ian, como tu falou, se manifestou. Porque o Ian fez um disco, ele é um cara bastante roqueiro, fez um disco que ganhou um Grammy de melhor disco de rock brasileiro. Entende? E ele se manifestou, tipo, opa... Só um pouquinho, né? Como é que o meu disco não consta entre os 100? Tá bem, é sempre o risco de te manifestar nessa situação, porque tu sempre sai perdendo. E eu lamento que ele não tenha levado adiante a discussão, porque a questão dele é a seguinte. Rock, a expressão rock, tu pode dizer que o Pedrinho é um flautista roqueiro, porque ele toca com intenção, com atitude, ele toca forte. Estou supondo, vamos dizer assim. Entendeu? Que Leandro Maia é um cara que faz uma canção, mas ele é um cara roqueiro, ele tem rock no que ele faz. Então o rock pode ser um conceito super genérico. Agora, quando tu diz rock gaúcho, não é um conceito genérico. Rock gaúcho é
um gênero específico que tem um número X de bandas que o compõem. Entendeu? Se tu quiser ser bem radical, rock gaúcho se restringe quase que aos anos 80 e 90. E de lá para cá praticamente não existiria mais. Já seria uma outra coisa. Que depois, por exemplo, de uma banda como o Apanhador Só, já muda muito o conceito. E curiosamente, Apanhador Só, embora tenha sido uma banda injustamente cancelada, por outros motivos, ele nem consta nessa lista. Nenhum voto deve ter recebido, entende? Então o Ian, que se sente alguém que faz um rock atual, no Rio Grande do Sul, que recebeu um prêmio internacional, nunca recebido por nenhum artista do Rio Grande do Sul. Tem todo o direito de se manifestar. Uma pena que ele não levou adiante. Esse argumento que eu estou falando aqui é dele. Eu acho injusto que meus discos estejam ali. Porque desde quando Estrela, Ramilonga, quando são rock gaúcho? Tu pode dizer que Ramilonga é rock. Eu concordo contigo, se tu me disser. O Ramilonga tem muito rock ali. Porque, como diz o Drexler, uma vez me disse, para mim o Ramilonga é como se tu olhasse para a Milonga de vários pontos de vista. Eu acho muito legal essa abordagem dele. Tem umas músicas ali, Indo ao Pampa. Porra, é muito roqueiro Indo ao Pampa. Tu tem uma coisa ali que é muito roqueira, entende? Ou uma Milonga que tem uma letra uruguaia, um poema de 1600 que eu gravei, bastante roqueiro também, tu entende? Então, essa coisa é muito, muito, muito complicada. Eu acho que houve um grande erro de origem na nomeação desse livro no que diz respeito à seleção que foi feita, né? Eu acho que isso explica algumas contradições nossas de cenário gaúcho, né? E aí o Ian, eu acho que é um bom exemplo, que não quero ficar falando pelo Ian, mas assim, o Ian teve esse fato, né? Ganhou um Grammy com o disco Deriva Civilização, que é meio trocadilho, é um puta disco, né? Naquele ano, o Ian quase não foi indicado ao Açorianos. No fim, ele ganhou um prêmio, não sei se foi de disco, por quê? Porque a indicação do Açorianos foi depois do Grammy. E ele levou uma indicaçãozinha. Eu sei porque eu estava acompanhando, que eu estava concorrendo com o Mandinho. Então, são essas coisas muito loucas da nossa... A gente ainda não como classe artística, musical, então a gente precisa se encontrar mais e conversar. E esses programas, como o podcast da turma, é muito legal, porque ele possibilita esse encontro, gurizada. Então, passando a bola para vocês aí. Deixa eu falar um negócio só dentro desse assunto, assim, porque na verdade o que a gente tá falando é o que os músicos querem fazer, que eu não acho exatamente que, eu vou ser músico, né, um dia brilhante ideia, eu vou ser músico, e aí eu vou fazer tal música, tipo, não, né, um dia eu tô a fim de tocar um negócio, um dia eu crio uma melodia que, é muito mais rock and roll, essa letra aqui tem muito mais a ver com outra coisa, e o que pelo que eu entendo que vocês estão falando, é uma discussão entre indústria e músicos, né? Porque a indústria quer dizer, todas essas pessoas fazem isso, e isso é o que está brilhante aqui, vamos fazer vender. E o que o músico quer fazer, que daqui a pouco não é a mesma coisa, né? Às vezes eu fiz um álbum de rock and roll e depois eu vou fazer um álbum de MPB e tá tudo certo, porque é o que eu quis fazer. A gente fica tentando achar um buraquinho, assim, achar uma caixinha para cada um. Imagina o seguinte, tem aqueles sucos de uva que as garrafas são quadradas, né? E aí, então, tu organiza o teu caminhão, que ele é retangular, para transportar garrafas quadradas. E aí começa a surgir garrafas redondas, aquilo vai ser uma dor de cabeça. Então a indústria, o jeito como ela pensa, é o jeito como vai ficar mais simples para ela, né? Então, normalmente, quando acontece alguma coisa que contraria essa lógica, ou ela é um evento que não tem explicação, né? O Vitor, por exemplo, citou a história do Borghettino e é uma história, para mim, que convivo há tantos anos com o Renato e já era amigo do Renato e compunha com ele naquela época, fazíamos shows juntos já antes do grande boom, não tem uma fórmula. Ninguém pensou aquilo ali. Então aquele papo do ponto fora da curva, né? É uma coisa que aconteceu e que não tem explicação, porque o resto, os caras que são especialistas do assunto, eles fazem acontecer, né? Então, um tanto é a indústria querendo fazer isso. Agora, o que tu começou falando, Madá, sobre ninguém escolheu o tipo de música que ia fazer, eu acho que é bem isso, sabe? Assim como a música acontece na vida da gente como profissão, eu acho que as músicas também
também vão acontecendo na vida da gente. Tem momentos de labuta, tem momentos que tu realmente está em busca de alguma coisa específica, né? De um gênero de música, né? Mas muita coisa acontece também por inspiração e tu não vai negar, tu não vai fechar a porta. Justamente tu não é a indústria, né? Não, isso aqui se eu fizer eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não, tu vai fazer e depois tu vai ver como é que vai ser para poder fazer com que aquilo ali vire o teu sustento, né? Porque é muito doido isso. Claro, a maior pessoa que tá mais próxima de mim é minha mãe. E ela começou tocando no Quebra-Cabeça, que é um grupo instrumental. E aí, agora ela trabalha muito mais com teatro. Que eu produzi também. E aí ela trabalha muito com canção e teatro e educação, né? Ela tem toda a parte da música, educação e teatro, assim. É tudo meio misturado. Então, o que eu quero dizer, assim, a indústria criou esses quadradinhos e aí acaba criando também essas brigas entre os núcleos, que não deveria ter nada a ver se esses núcleos se encontram. São dois sistemas diferentes de organização, né? O músico, o artista, ele é orgânico, assim, ele pega as influências que ele ouve, escuta, e ele tem o gosto dele de achar que aquilo serve como uma voz dele. E o sistema da indústria é um sistema capitalista que pensa em, tipo assim, tá, essa caixinha de tal pessoa, ela se encaixa com aquilo que eu preciso vender. Então... E até por isso que o sistema e a indústria, ele se altera tanto, porque a demanda também se altera bastante, sabe? Mas vejam assim, pense no mercado financeiro. Mudou, né? Então não é simplesmente uma questão de capitalismo. O capitalismo mudou. Tem uma coisa, né, que surgiu o neoliberalismo. Hoje a grande briga não é uma briga nesse sentido assim pelo socialismo ou não sei o quê. É uma briga, né, quando a gente está falando da desindustrialização. É só para explicar o conceito econômico por trás. Então o que mudou? Mudou o meio de produção. Tá? O capital ele está cada vez mais especulativo. Né? A bolsa de valores hoje ela tem um tamanho muito maior e muito mais determinante do que a bolsa de valores em 80. Então, assim, pensa isso em termos de música. Em mercados, quanto mais especulação, menos produção. Por quê? Porque a grana não está no setor produtivo. A grana está no setor especulativo, juros sobre juros. O que é garantido, né? O que é garantido. Se faz o que é garantido. Então, aplicado para a música, o que acontece? O setor produtivo, a especulação, é mais fácil tu manter o jogo num gênero só. Por isso que hoje são 3 gêneros ou 4 que tocam mais nas rádios. A diversidade é afetada diretamente pela especulação. Só complementar o negócio que ele falou sobre a indústria. Assim, por exemplo, um exemplo clássico são os Beatles, né? Foram os grandes vendedores, os maiores ídolos de todos os tempos, vamos falar assim, né? Os símbolos do mercado e da música de qualidade, eles conseguiram conjugar tudo isso. Quando eles começaram, eles não conseguiam gravar. Tem um cara que entrou para a história como sendo o cara que recusou os Beatles e tal, né? E naquela época, uma das coisas que eles alegavam, esse cara falou, que recusou eles, assim, não, o mercado não está interessado em bandas de homens tocando guitarra e tal, entendeu? Olha a visão, quer dizer, a indústria não sabia aquilo ali. Agora, a partir do momento que eles estouraram como banda, claro, tu tivesse Beatles pelo mundo inteiro, entendeu? Porque muita gente passou a fazer o som que eles faziam, não apenas por querer ganhar o dinheiro todo que eles ganhavam no vender tudo. É porque, como o Pedrinho falou antes, tu vai te influenciando, tu vai vendo coisa que tu gosta de um determinado tipo de música. Imagina, adoro essa banda, vamos montar uma banda. É assim que as coisas funcionam, né? E é assim que elas acabam se disseminando. Então vira uma bola de neve, porque tu tem gente que quer fazer aquele tipo de música e tu tem o mercado que já viu que aquilo ali funciona. Então, é mais ou menos assim que a coisa anda, né? A diferença que tem, por exemplo, de quando eu comecei, os anos 70, artistas como Milton, Caetano, Chico, toda aquela geração maravilhosa, esses caras gravaram discos que não venderam nada durante anos. O Caetano veio a ganhar o primeiro disco de ouro dele naquele álbum, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem uma asa de pavão na contracapa, uma pena de pavão na contracapa. Esse foi o primeiro disco. Antes disso, ele não só não vendeu muito, como ele protagonizou a maior devolução de discos da história da música brasileira, com o disco Araçá Azul. As pessoas compravam, devolviam para o lojista devolvia para a fábrica, ninguém queria o disco. E, no entanto, isso não acabou com a carreira dele. Hoje em dia, ele estava morto já. Na verdade, não tinha nem chegado no Araçá Azul. Então, naquela época que a indústria ainda estava, assim, de certa forma, engatinhando, até porque ela
o suporte da música na época, o LP, não era todo mundo que tinha, tu não tinha rádio FM, entendeu? Era uma música feita para a classe média, o público consumidor era menor, era um mercado pequeno em comparação ao que ele é hoje em dia. Mas então esses artistas, mesmo vendendo pouco, eles tinham vários, as gravadoras tinham elencos enormes, não vendiam, não era cada um deles vendendo 1 milhão de discos, mas cada um deles vendia tantos mil e aquilo aí ia levando e eles iam investindo. Eu me lembro que eu briguei na minha gravadora quando eu cheguei lá, na Polygram, porque eles me fizeram cortar 2 músicas do meu disco, que eles inventaram um New Disc, eles inventaram na época. Por que eles inventaram New Disc? Porque a Rita Lee tinha gravado um disco, aquele Baila Comigo, com 4 músicas de cada lado, tá? E eles se deram conta que eles não precisavam gastar em 10 faixas, podiam gastar em 8 e vender um monte. Olha o raciocínio dos caras. Então, quando eu cheguei, Robertinho de Recife e o Serginho Meriti, que depois virou compositor do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, aquelas coisas, nós os 3 estávamos gravando ali, o Robertinho de Recife já fazendo um disco de new wave, de rock, já isso em 81. Nós tivemos que fazer discos com 4 músicas de cada lado. Eu tirei, inclusive, Pedrinho, uma música minha com o Peri, que tinha o Robertinho de Recife tocando Citar. Essa música saiu fora. E uma outra que eu nem lembro qual era. E eu fui, na época, na direção, daí, discutir e querer bater pé e tal. E o que eu ouvi foi o seguinte: tu pensa que tu é quem? O João Gilberto? Foi o que eu ouvi. Tu não é nada. Eu ouvi exatamente isso. Tu não é nada. Entendeu? Então, tu não tem querer. Nós vamos tirar as 2 músicas, esse é o nosso projeto, tá? Entendeu? Então, as gravadoras vão funcionando um pouco dessa maneira. Isso depois, claro, foi mudando com o tempo, mas ainda isso já era o final, período áureo. Tanto que eu contei para vocês antes que eu fui para uma gravadora, que eu escolhia os arranjadores que eu quisesse. Um pouco depois daquilo ali, se tu não tinha uma perspectiva de venda muito clara, tu nem era contratado. Na época do rock, como eu falei, eu só gravei porque a minha demo era roqueira. Então, de repente, os caras estavam também vendendo muito, vamos apostar então. Mas eu gravei e fui para a rua, não me deram tempo nem de divulgar, entende? Gravei e fui para a rua. Hoje em dia, o que nós temos nas gravadoras? Tem artistas que pagam para a gravadora lançar. Artistas sertanejos que pagam para a Sony ou para a Universal para lançarem seus discos. Então, a coisa se inverteu a esse ponto. Mas tu tinha falado do selo da RBS Discos, né? E aí eu acho que teve uma jogada aqui que o Patinete, né, o Ayrton dos Anjos, foi responsável ainda por uma sobrevida, né, das gravadoras produzindo aqui. A gente já não tinha mais luvas, a gente tinha assim orçamentos exíguos assim, né, mas ainda se manteve até o final. Até 1990 ainda tinha disco sendo produzido bancado por gravadora. Eu me lembro que quando foi a Atração Discos com o Wilson Souto, que era o diretor lá, e ainda colocou uma boa grana em grandes produções aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu fiz um disco caro com o Renato, que foi um disco que tinha sinfônica, tinha orquestra de câmara, tinha grandes grupos de sopro, muita gente convidada, né? Então, ainda sobreviveu um pouco. É engraçado, Vitor, porque parece que a gente fica um pouco no revérbero do que estava acontecendo no centro do país, sabe? As coisas acontecem lá e aí rola um eco, assim, sabe? Então, ainda se mantém mais um pouco aqui e aí depois também. Agora, o que é mais maluco, se tu tá vendo o filme, é mais ou menos como esse panorama da pandemia agora, né? Era só olhar para a Europa, né, e ver o filme, né? Olha lá, cara, tá dando tudo errado lá, vamos nos precaver aqui, né? Foi a mesma coisa que aconteceu, tava dando tudo errado lá no centro do país. Como é que a gente que ainda estava conseguindo fazer a máquina girar, por que não deu uma olhadinha e disse, poxa, olha só, esse rumo tá dando na parede ali, ó, tá dando na parede mesmo. Vamos parar com isso, vamos ver o que a gente tem que fazer para consertar esse trilho aqui para não descarrilar. Mas não houve jeito, né? A gente seguiu insistindo naquela mesma receitinha de bolo e queimou. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, que apesar de todo esse cenário, não sei, meio
bastante competitivo, de indústria e gravadora e o que precisa dar lucro. Eu acho que, apesar disso, é muito legal da gente ver que, pelo menos dentro aqui do nosso estado, do nosso mini-universo, muita gente bebe da fonte do outro, assim. Então, apesar de ter essa loucura do mercado, musicalmente as pessoas ainda conseguem se conversar. E um cara que é mais da música popular, MPG, ele consegue pegar da fonte lá do nativismo e consegue transformar isso e traduzir isso para sua linguagem. Então, acho que apesar de competitividade, mercado e todas essas coisas que, sim, a gente sabe que existem, é o que acaba ditando o que a gente faz, eu acho que isso é um aspecto bem interessante, assim, de que, sim, existem grupos muito distintos, mas conseguem beber da fonte um do outro e conseguem ter uma conversa mesmo. É que, assim, Natália, o fato das pessoas se curtirem e se influenciarem umas com as outras, é que, na real, a concorrência que existia não era entre os artistas. Entende? Não havia uma animosidade. Jamais eu achei que o fato de... eu faço música instrumental, poxa, o Frank Solari está lotando teatro e eu não estou lotando teatro. Não, eu terminei de tocar com o Frank, gravar com o Frank, coproduzir disco lá. Então, muito pelo contrário, né? A admiração é enorme por um monte de gente. A concorrência, quem estabelecia, eram os caras do mercado mesmo. E até eu vou dizer, uma coisa sempre que eu acho que faz parte da nossa vida, né? A gente faz uma escolha, então a gente fecha aquela porta, pega a outra, a gente não sabe o que ia acontecer. Eu acho que muitas vezes essas pessoas que tinham o poder, a capacidade de realmente decidir uma coisa ou outra, erraram, e a gente não sabe o que seria a história se esse cara não tivesse feito essa cagada. Então vai ficar sempre assim, normalmente caras muito prepotentes, acostumados a tomar decisões, né, ali naquele momento, e pronto. Nós nunca saberemos como seria o outro lado da carta. Pedrinho, talvez porque também esses grandes conglomerados de comunicação, essas empresas com muito poder e tal, elas nunca se arriscam, né, o suficiente. Por exemplo, em Porto Alegre tu tinha a Rádio Ipanema, que era super legal, recebia todo mundo, era muito, foi muito importante para a música daqui na época. Foi justamente quando surgiu a Rádio FM mesmo. Eu me lembro que eu escutava em casa, eu ligava e ficava ouvindo a Ipanema, era legal. Era uma rádio de tamanho médio, né? Assim, dentro da cena e tudo mais, tanto que depois até acabou. Mas isso aí é uma coisa do funcionamento do mercado no mundo todo, né, cara? Isso aí não tem... Esse mercado que é o que tem peso e tal, tu só chega nele quando tu já é uma certeza, entendeu? De investimento. É que nem a gravadora. A gravadora não aposta mais num jovem talentoso. Só se ela tiver certeza que ele vai vender muito ou tem alguma coisa já certa de que garanta a vendagem dele, ou ele está inserido num contexto X, ou tem um empresário que é muito forte, que vai botar ele para frente e tudo mais. E outra coisa que eu acho também com relação ao que a Natália falou, essa coisa das colaborações, de um se influenciar, acho que isso aí também é da cena de todos os lugares. Acho que todos os lugares do mundo são assim, entende? Nesse sentido, o Rio Grande do Sul não é diferente. Eu acho que sempre teve isso, e inclusive eu acho que a competição, as brigas, as reações, elas são benéficas também, fazem parte. O Lennon e o McCartney competiam o tempo todo. Eles dizem isso. Quando o Lennon vinha com uma música incrível, o povo ia para casa e fazia outra. Se um fez Penny Lane, o outro vai lá e faz Strawberry Fields, entende? Era assim o negócio. E nessa disputa entre eles, que terminou, inclusive, acabando com a banda, né, geraram as obras-primas que geraram. Então, uma cena se faz assim. O Rio Grande do Sul tem muitas animosidades, como a gente sabe, mas também isso aí tem em todos os lugares, né? Acho uma coisa legal no Rio Grande do Sul, que eu converso muito com amigos do Rio, artistas assim, às vezes que estão começando e tal, e mesmo os artistas da minha geração, que começaram em algum momento, a visão era essa: pô, vocês em Porto Alegre, vocês têm onde se apresentar, tem um Teatro São Pedro, tem um Teatro da URGS, tem o Teatro da OSPA, sempre tem um lugar para fazer um show, um Teatro Renascença. Tinha, na época, prefeituras e governos que apoiavam, tinha o FUNPROARTE, né? E o Ramilonga mesmo. Eu sou muito grato ao FUNPROARTE, eu realizei com o apoio do FUNPROARTE o Ramilonga, por exemplo, que foi quando eu me tornei um artista independente e comecei a fazer a música realmente que hoje em dia eu digo é a minha música, ela começa naquele momento ali. Certo? Porque isso é uma coisa que é legal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é um espaço pequeno, como falou o Pedrinho, que parece que as coisas vão acontecendo, ficam mais um tempo rolando. Eu acho que os interiores,
e os lugares menores, que não são os grandes centros cosmopolitas, vamos dizer assim, as coisas são mais residuais, elas demoram mais tempo, tanto para serem assimiladas como para ocorrer, para repercutir. Então, isso dá tempo também para os artistas se fazerem, entende? Quanta gente, o meu filho mesmo, meu sobrinho, Tiago, né? Todos eles já se apresentaram no São Pedro, já fizeram show lá. É um palco nobre, muito legal. Está lá atrás do Pedrinho, né? O São Pedro, na foto ali, que a gente está vendo aqui a imagem, o pessoal que vai estar escutando não vai ver, né? Mas é um teatro onde muita gente tocou, muita gente que está formando o seu público e tal. Isso é muito legal, porque para aquele artista dá uma experiência, dá um sentimento de trabalhar em lugares de alto nível profissional, de alta qualidade técnica e tudo isso. Então, eu acho assim que, sob esse aspecto, Porto Alegre, em termos de Rio Grande do Sul, é muito, muito benéfica para os artistas que estão começando. Essa é a minha impressão, sabe? Porque o que me dizem as pessoas do Rio? Aqui no Rio, ou tu é tudo ou tu é nada. O pessoal não tem onde se apresentar. Na época eles tinham lá o teatro e tal, não sei o que depois já fechou. Eles não têm lugares de prestígio para se apresentar. É um pequeno bar, é um não sei o que. Aí tá, quando estoura, bom, aí vai para o não sei o que hall, para milhares de pessoas, entendeu? É uma situação bem difícil mesmo começar. Claro que uma vez começado e feito sucesso, a chance de tu ir para o país inteiro é muito maior do que a nossa. A gente pode ficar fazendo sucesso em Porto Alegre sem que o Brasil jamais tome conhecimento disso. Essa é a grande diferença. O próprio Tangos, né, tem um super sucesso em Porto Alegre. Muita gente viu Tangos e Tragédias no Rio Grande do Sul. Já fez shows em São Paulo, já fez shows em outros lugares. Antes da pandemia tiveram em Portugal também, mas meio que não existe, assim, pra fora do Rio Grande do Sul, né? Parece que tem uma linha, uma parede, na real, que impede de sair de verdade. Então é isso. Estamos ficando por aqui com esse papo. Espero que tenham gostado de participar. Espero que quem esteja ouvindo tenha tirado muita coisa dessa conversa que foi tão rica. Agradeço a todos os convidados que estão aqui com a gente conversando. E é isso. Tchau. Prazer, tchau. Valeu!